Fala rapaziada, tranquilidade, salve salve, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje queria dar uma passadinha sobre o momento atual da escalação do Flamengo para esse início de temporada. Trocar uma ideia do que está acontecendo nesse início de temporada, é, o, que, o que seria a nossa projeção se todo mundo tiver 100% e também trocar uma ideia com as possibilidades de negócios vindo aí no meio, na janela do meio do ano. Eu não vou ficar citando nomes ou possíveis nomes, até porque isso aí é muito tiro no escuro. Né? Ninguém sabe o que tá para vir, tirando, sei lá, o Jorginho. Ninguém sabe o que tá para vir, mas eu acredito que aqui é bom a gente trabalhar um pouco a realidade, ver o que está acontecendo e trocar uma ideia sobre o que vem acontecendo aí no momento do Flamengo. Galera, é o seguinte, eu separei aqui, né, várias escalações. Vocês podem ver que tem várias escalações. E aí, por exemplo, aqui, nessa primeira aqui, tem a nossa escalação atual. O que acontece? Pode-se perceber que o Plata tá aqui e tem um tempo que o Plata ele não começa jogando. Tem alguns joguinhos que o Plata não começa jogando, principalmente depois da data FIFA, que ele voltou meio fudido. Mas eu tô pegando aqui meio que o final de 2024 e também o início desse ano, como seria a escalação ideal, ainda sem o Pedro. Aqui em tese o Pedro ele ainda não tá, não deve estar nem em 60%, ele tá muito fora de forma, isso é normal, isso é com o tempo. Então, basicamente, essa seria a escalação do Flamengo atual, que seria o Rossi aqui, que não tá no gol, ele tá aqui na placa para bater o tiro de meta, Ortiz e Trepa-Trepa, Wesley, Alexandro, Pulgar, De La Suez, Marcão, Arrasca, Plata e Bruno Henrique. Em tese, esse foi o time que terminou 2024. E aí, a gente vê também aqui a nossa última escalação, a última escalação do Flamengo, que foi o jogo contra o Grêmio lá na Arena. A gente teve o Rossi, o Ortiz, Trepa-Trepa, o Wesley, Alexandre, Pulgar, De La Suez, Marcão, Arrasca, Michael e Bruno Henrique. O Plata começou no banco. O Plata, se eu não me engano, ele entrou, mas começou no banco. O Michel começou de titular. Ele tem começado os últimos jogos de titular, na verdade. Apesar do Plata não ser dessa posição, aqui quem entra é o Cebolinha. Ou o Michael sai, entra o Juninho, o Bruno Henrique vem aqui, fica Bruno Henrique e Juninho, tanto faz. Então, em tese, essa daqui foi a última escalação do Flamengo. É, Assim, foi uma escalação boa pro que a gente tem. O Plata, ele, né, tá com a questão do pós-data FIFA, que não tá muito legal. O Bruno Henrique aqui, ele tá. Cara, é aquela parada. Pode não estar fazendo gol sempre, mas a função tática dele tá rendendo, ele tá fazendo o papel. Eu acredito que o Juninho ele tinha que ter um pouquinho mais de minutagem, mas ele também, porra, vacila em alguns momentos. Ele, porra, teve vários lances que ele poderia ter marcado gol, que ele poderia ter finalizado melhor. Mas eu acredito que isso está partindo muito também da adaptação. Lembrando que ele fez dois gols muito importantes, né, no início desse ano. Principalmente o gol aí do final do Carioca, que querendo ou não foi um título. Então eu acredito que essa galera que fica muito tentando queimar os jogadores tem que ter um pouco de cuidado, principalmente com um jogador que está fora há muito tempo. Estava fora há muito tempo, que é o caso do Juninho. A adaptação demora, a gente viu com o Michael em 2020, 2021 que ele demorou para adaptar. Quando ele adaptou, ele fez muitos bons jogos. O próprio Cebolinha, ele demorou para adaptar em 2024 do Cebolinha com o Tite. Foi muito bom. Então, assim, se o Cebolinha voltar a jogar o que ele jogou em 2024, com o Tite, vai render bastante pro Flamengo. Eu acredito que esse lado esquerdo aqui do Flamengo, apesar de não termos aquela peça que seja decisiva, aquela peça que mude o jogo, eu acho que não tem necessidade de mexer nesse lado esquerdo aqui do Flamengo. A gente tem o Michael, tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique que pode cair aqui com o Pedro entrando. Então, eu acredito que aqui a gente está bem servido. É aquela questão. Trabalhar bem os jogadores. Pode ser que você contrate e aí vem um jogador que também vai demorar para render, vai demorar para adaptar, e aí vai ser mais uma pressão em cima. E aqui embaixo eu fiz uma escalação com todos 100%. Não sei se vocês concordam. Aqui seria o Rossi no gol, Wesley, Ortiz, Trepa, Alexandro. Basicamente essa linha de zaga aqui não muda. Tem o Danilo? Tem.
Eu gosto muito do Danilo, mas é muito foda você tirar o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. O Léo Pereira ele tem umas displicências de vez em quando, mas ele é um zagueiro muito regular, é um zagueiro muito bom. Ele tem um lançamento bom, ele tem uma saída de bola boa, ele tem. Cara, ele tem uma presença boa, o aéreo dele é muito bom. Léo Ortiz dispensa comentários. Então, assim, o Danilo ele entrar aqui, cara, eu acredito que ele tem que ser o 12º jogador. Ele tem que entrar todo jogo ou começar a titular em jogos alternativos. É aquele negócio, não existe um reserva aqui, mas como essa dupla aqui já tá, né, mais tempo já entrosado, eu acredito que não dá pra mudar. Alexandre titular na lateral esquerda disparado, gosto muito do Alexandre. Ele é muito regular, ele pode não ser o melhor lateral esquerdo que tem, mas ele é muito regular, gosto muito dele. O Wesley, cara, eu tenho me irritado novamente com o Wesley nesses últimos jogos. Um jogador que ele parece que ele não tem muita confiança no que ele mesmo vai fazer na linha de fundo. Ele não sabe cruzar e muito dele, do que ele não sabe cruzar, eu acho que parte muito da desconfiança que ele tem em si. Porque ele é um moleque, porra, debochado, ele é um moleque que vai pra cima, ele é um moleque que gosta de driblar. Mas ele tem que, tipo assim, mano, chamar um pouco mais a responsabilidade. Então eu acho que essa falta de confiança dele, até de chamar a responsabilidade, prejudica algumas tomadas de decisões dele lá na frente. Defensivamente não tenho o que falar do Wesley. Ele é muito bom defensivamente, rápido, recompõe, veloz. Não tenho o que falar. Agora, ofensivamente, eu acredito que ele peca muito. Ele tem que cruzar mais, ele se precipita muito para cruzar. Eu acho que ele tem que ter aquele ímpeto de tipo assim, cara, vou começar a jogada, vou construir a jogada. Igual ele fez no. Foi contra o Atlético Mineiro, que fez aquele gol contra o. Que fez o gol. Foi o lance do Arrascaeta, que ele puxou pro meio, deu o passe pro Michael no Gabigol, a bola volta pro Arrascaeta. Se não me engano, contra o Vasco também, que ele puxa o contra-ataque. Então, assim, essas tomadas de decisões dele, se ele tiver mais confiança nele, cara, ele vai render muito. Só que parece que depois da seleção ele voltou meio desconfiado também. Aqui, Pulgar e De La Cruz. Não tem muito o que falar também. Eu acredito que o Gerson, ele assim, apesar dele ser um bom jogador aqui na direita, o lugar que ele mais rende seria aqui no meio. Só que quando você puxa o Gerson pra cá, você meio que vai jogar de uma forma que o Felipe Luiz não joga, que é jogar sem ponta. Então eu acredito que trazer o Gerson pro meio, deixa eu ver se aqui embaixo eu coloquei alguma coisa. Não. Eu acredito que trazer o Gerson aqui pro meio, você vai prejudicar a forma do Felipe Luiz de jogar. Mas não seria uma forma muito ruim. Só que aqui é foda, que se você traz o Gerson pro meio, você vai perder os pontos. No caso, você teria que jogar com o Arrasca e o Bruno Henrique. Quando eles jogam pela lateral, eles jogam pelo mesmo lado. O Arrasca, ele, não é que ele não rende muito aqui pela direita. Mas não é o forte dele. O forte dele é buscar aqui na esquerda, armar para chutar, criar jogada. Quando tinha o Gabigol, fazer o facão. Então, assim, é muito complicado você trazer esse jogador aqui pro meio. Mas basicamente essa é a escalação, eu acredito, com todo mundo 100%, salvo engano o Bruno Henrique, que talvez ele não vá render muito aqui na esquerda, que ele tem rendido aqui na frente, onde está o Pedro, isso com o Pedro 100%, Pedro metendo gol, fazendo tudo. Talvez ele não renda muito aqui na esquerda. E aí, eu provavelmente começaria com um Cebolinha 100%, ou você pode até fazer um Pedro e Juninho aqui na frente, joga um Pedro e Juninho aqui na frente e joga o Arrasca aqui. Tudo bem, vai tirar os pontos que o Flamengo tem, mas você vai ter aquela dupla escalação que o Felipe Luiz às vezes começa. Ele começa com um time que talvez não seja tão veloz de início, mas seja um time muito técnico, um time com um toque de bola melhor, um time que tem um chute melhor, um passe melhor. E no segundo tempo ele já pode, por exemplo, tirar um Arrascaeta e colocar um Michael, ou tirar o Gerson, ou tirar o De La Cruz, recuar o Gerson e já colocar um Luiz Araújo aqui. Então, assim, eu acredito que essa forma híbrida que o Flamengo apresenta, poucos times têm isso no futebol de forma, como é que eu posso dizer, proposital. Eu acredito que muitos times podem fazer isso, mas às vezes porque perdeu uma peça, ou às vezes tem que fazer isso para poder se jogar mais fechado, ou porque o time adversário é muito superior e aí tem que propor dessa forma. Então o Flamengo eu vejo que tem essa diferença.
De tipo assim, mano, eu vou jogar ou com um time mais técnico ou com um time mais veloz. Joga dois pontas com a Arrasca no meio dando enfiada de bola. Então, assim, isso é muito bom no time do Flamengo atual. E a gente tem que pensar que, porra, a gente tem o Michael e tem o Cebolinha, que estão em baixa hoje, mas são jogadores que, cara, se tiverem 100%, eles vão render. Por exemplo, o Michel tem me estressado muito ultimamente. Tem feito muitas decisões, tomado muitas decisões erradas. Mas nesse último jogo contra o Grêmio, ele já jogou melhor. Ele já teve uma participação melhor. E você pode ver que quando ele já jogou melhor, o Flamengo já conseguiu arrumar um gol no início. Que se aquela bola não desvia, talvez ela parasse ali no Bruno Henrique e conseguisse arrumar alguma coisa também melhor. O Cebolinha, quando ele entrou muito bem. O pivô lá pro Arrascaeta com a saída de bola do De La Cruz. Então, assim, são jogadores que quando eles estão bem, ou eles, vamos supor, joguem 70% do que eles sabem jogar, cara, eles conseguem desequilibrar. E essas vitoriazinhas fora de casa, esses 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos ali, no final do campeonato isso decide muito, entendeu? E, cara, você não vai arrumar barato um jogador do nível melhor do que eles, entendeu? Aí aqui na parte de baixo, eu coloquei uma escalação com todo mundo 100% e com prováveis reforços, que eu vejo que possa ser, como é que eu posso dizer? Que pode ser um pouco de carência no Flamengo por alguns quesitos. Vamos lá. Eu não vejo carência no gol. Eu vejo que Rossi e Matheus Cunha que eles cumprem um papel muito bem. Parte da torcida aí eu vejo no Twitter pega no pé do Rossi de uma forma totalmente desnecessária. Eu não sei o que é. É assim, uma parada que eu vejo que tem, por exemplo, no Twitter é o seguinte: a gente tem que arrumar o culpado de alguma coisa. E aí você pega alguns lances que, tipo assim, o cara não é o culpado, mas eu tenho que colocar a culpa nele porque era possível dele ter feito melhor. E só que a realidade é totalmente diferente. Você quando joga bola, você quando já teve contato com a bola, você sabe que aquilo não era possível fazer de outro jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Léo Pereira quando deu o toque de mão no jogo contra o Central Córdoba. Foi um vacilo do Léo Pereira? Foi um vacilo. Mas não foi um vacilo do Léo Pereira porque ele deu o toque com a mão na bola. Porque aquilo ali, apesar de parecer proposital, o Léo Pereira não colocou a mão na bola propositalmente. A mão dele subiu instintivamente, aí a bola bateu na mão dele que estava aberta. Mas o erro dele foi antes, não foi o erro de botar a mão na bola. O gol de cabeça que o Rossi tomou, o pessoal falando que foi falha do Rossi, uma bola de frente, difícil. O Everton Araújo deixou o jogador escapar e cabecear sozinho. E aí a culpa cai em cima do Rossi. Então, assim, é umas coisas que não faz sentido, sacou? E, porra, você vê a defesa que ele fez contra o Grêmio, que, porra, foi uma defesa absurda, muito difícil. Não é qualquer goleiro que faz essa defesa. Reposição dele, saída com os pés, é a melhor que tem de longe. Não tem um goleiro que saia melhor com os pés do que o Rossi. Ele é muito bom com os pés. Então, assim, não vejo problema no gol. A zaga, a gente tem o Ortiz, o Trepa-Trepa, o Léo Pereira e o Danilo. E tem mais dois jovens, que é o Cleiton e o João Vitor. O que acontece? Você tem 3 zagueiros, muito bom. Eu acredito que o importante é você ter 4. E o Flamengo tem 5, sendo que 2 são moleques. O que eu acho de erro nesse caso, talvez, é o Felipe Luiz não colocar um dos moleques para jogar. Se quiser, tipo assim, poupar alguém. Por exemplo, vamos colocar Flamengo e Juventude. É um jogo que tem que poupar todo mundo? Não. A gente já aprendeu que, com, por exemplo, o Central Córdoba, que foi um time muito inferior ao Flamengo, o Juventude é a mesma coisa, é um time muito inferior. Mas é um time que você não pode subestimar. É um time que está minimamente arrumado, é um time que está em terceiro lugar do campeonato, tem 2 vitórias. É um time que, porra, beleza, fora de casa pode não ser o mais convincente, mas dentro lá da casa deles, no Jacone, o Flamengo sempre sofre. Tudo bem que o jogo vai ser no Maraca. Mas assim, não pode colocar de qualquer jeito. Então você faz uma zaga, por exemplo, com o Ortiz e mais 2 laterais titular, que seria o Wesley e o Alexandre, e joga, por exemplo, o Cleiton ou o João Vitor. Para dar minutagem para esses moleques, para deixar os moleques jogar, porque aí você evita de ter que ir no mercado e contratar um zagueiro que seja muito mais caro e que talvez não vai entregar a mesma coisa que esses jovens podem entregar, ou que entregue um pouquinho mais e não compense. E porra, o Cleiton já mostrou que é bom, o João Vitor já mostrou que é bom, só que eles têm que jogar. Eu acredito que, por exemplo, se o Flamengo tivesse ganhado do Central Córdoba, dava pra ter botado os moleques pra jogar num jogo aí por exemplo, contra a LDU, vamos colocar aí.
que é um jogo que é fora de casa, é foda, vai ter que, porra, altitude. Vai ter que jogar com o time titular porque perdeu pro Córdoba. Mas se tivesse ganhado, poderia colocar um zagueiro ali, o Cleiton ou o João Vitor, para poder ganhar rodagem, para ganhar minutagem. O Flamengo em 19 fez isso, o Flamengo em 20 fez isso, colocou os moleques para jogar. Não eram craques, não eram os melhores que tinham, mas colocou para jogar e, porra, foi bem. Teve, porra, o Natan que foi vendido e rendeu um dinheiro, fez gol de cabeça. Tem outros jogadores também que, porra, outros moleques que quando entram eles dão conta, tá ligado? Então eu acho que dá pra fazer dessa forma. Cara, lateral esquerdo, não vejo ninguém pra vir. Alexandro, Ayrton Lucas e ainda tem o Vinha, que, porra, beleza, vai demorar pra voltar, e quando voltar, vai voltar bem mal. Mas, lateral esquerdo, tá ok. A lateral direita é aquela parada. O Wesley vai sair no meio do ano, o futebol dele caiu muito. Mas se ele sair, tem que pensar numa reposição para titular, porque a gente tem o Varela que, cara, é um bom reserva, é um ótimo reserva, mas a gente precisa de um lateral direito, assim, que, porra, seja decisivo, aquele lateral que demonstre que, porra, tem que ficar de olho. E o Flamengo tinha sondado até um jogador acho que do Racing, se eu não me engano, e é um provável lateral. Então talvez tem que trazer um lateral pro meio do ano por causa da provável saída do Wesley. Primeiro volante, a gente tá até bem servido. Tem o Pulgar, tem o. Assim, o Alan não é primeiro volante, mas vamos colocar então linha de volante aqui. Não vamos botar primeiro e segundo, vamos botar linha de volante. A gente tem o Pulgar, tem o De La Cruz, tem o Everton Araújo e o Alan. Eu acredito que a ordem de hierarquia é Pulgar e De La Cruz, aí depois o Alan e depois o Everton Araújo. Só que, ao que tudo indica, o Jorginho vem aí também. Se o Jorginho vier, essa trinca aqui é a trinca de preferência. E aí o Alan fica como o quarto na hierarquia e o Everton Araújo vai acabar sobrando para ele, talvez nem acabar jogando. Até porque todos os jogos que o Everton Araújo entrou, ele vacilou muito. Desde o ano passado ele é muito displicente na saída de bola, ele é muito displicente na marcação. Pode evoluir? Pode, mas não tá mostrando ao que veio. O que fazer jus é isso. Então, se o Jorginho vier, já vai ser um baita reforço. E aí o Flamengo acho que fecha ainda mais essa linha de volante, não precisa mais ninguém. Cara, pra esquerda aqui, na ponta esquerda, foi o que eu falei. A gente tem o Bruno Henrique, o Michael e o Cebolinha. Não vejo necessidade nenhuma de trazer mais alguém aqui. É trabalhar bem esses jogadores, é trabalhar, porra, de uma forma que eles consigam dar mais deles, tá ligado? E eu tenho certeza que isso é muito melhor do que você gastar muita grana em um jogador que talvez vai dar tipo 5% a mais, ou ainda vai ter que se adaptar, entendeu? E a gente já tá em meio de temporada, então é muito difícil você perder tempo ainda. Cara, um substituto para Arrascaeta, isso aqui é fundamental. Não necessariamente um substituto, mas um jogador que reveze com a Arrascaeta. Ah, o Alcaraz era um jogador... Mano, o Alcaraz não era o jogador da posição da Arrascaeta. O Alcaraz, ele era segundo volante, ele joga de trás, ele joga virado pro gol adversário, ele sai com a bola. Eu vejo o Alcaraz muito mais na posição do Andrés Pereira do que na posição do Arrascaeta. O Andrés e o Alcaraz, eles atuam nessa linha daqui, fazendo progressão. O Arrasca não, o Arrasca não sai daqui de trás. Quem faz essa jogada saindo daqui de trás é o De La Cruz. Você pode ver a verticalidade dele. É só pegar o segundo gol contra o Grêmio. Essa é a jogada do De La Cruz, essa é a função do De La Cruz que o Alcaraz também fazia, que o Andrés Pereira também faz. E o Alcaraz não era o substituto do Arrasca. Então o Flamengo precisa ir no mercado buscar um jogador que não necessariamente é rápido, que não necessariamente ele é muito veloz, mas que ele é técnico, que ele sabe dar passes bons, que ele sabe lançar, que ele tenha uma boa visão de jogo e seja técnico. Então eu vejo esse jogador, não me pergunte nomes, talvez eu não vou nem saber, tipo, falar os nomes aqui, porque eu teria que pesquisar primeiro, mas o Flamengo tem um scout para isso, então eu acredito que um jogador aqui para revisar com a Arrascaeta é o mais importante, principalmente pela questão física do Arrascaeta, que não vai aguentar a temporada inteira. Aqui na ponta direita, ou na meia direita, a gente tem três jogadores principais, que é o Gerson, aqui tá Marcão porque é o pai dele que também gosta de jogar bola, né?
visto o que ele fez com o Flamengo em relação ao salário do Gerson. Mas vamos lá, a gente tem o Gerson, tem o Matheus Gonçalves e tem o Luiz Araújo. O Gerson, titular aqui absoluto, e aí pelo que eu vejo na hierarquia, o Luiz Araújo entra, né, como primeira opção no banco, só que o Luiz Araújo ele atua também mais aqui no meio, ele que está sendo o substituto do Arrascaeta, em tese, né, mas está sendo um mau substituto para o Arrascaeta. Apesar do Luiz Araújo ter bom passe, bom chute, boa batida na bola, ele não é aquele jogador para ficar pensando, ele não é um jogador para receber bola de costas. Você pode ver que ele demora muito para poder ter uma decisão. Ele é um jogador para chegar de frente, para driblar, para puxar para o meio e bater. Então eu vejo o Luiz Araújo jogando nessa posição aqui. Não vejo ele mais em nenhuma outra posição no campo. Tudo bem que ele fez o passe pro Bruno Henrique aqui contra o Vitória aqui nesse lado do campo, mas é aquilo que eu falei, porque ele tem bom passe, ele tem bom cruzamento. Mas eu vejo o Luiz Araújo desse lado. O Matheus Gonçalves, muitos pintam ele como o craque, ou muitos falam que ele não joga porra nenhuma. Uma coisa eu penso, ele tem que jogar mais. Ele tem que ser colocado mais vezes no jogo e com um tempo maior. Se eu não me engano, a última vez que o Matheus Gonçalves entrou, ele jogou Carioca. E depois disso ele não entrou mais. Eu acho que. Não sei se ele entrou contra o Central Córdoba, não lembro. Ou contra o Tátira. Eu sei que, tipo assim, ele tem que jogar mais. Ele é um bom jogador. Ele só é fraco, ele é franzino. Ele tem que melhorar essa parte, essa questão física dele, tá ligado? Porra, sei lá, o que fazem com os jogadores lá na Europa. O Flamengo tem condição suficiente para melhorar essa parte física do cara. Deixar ele mais forte. Então. Eu acredito que o Matheus Gonçalves ele vai render aqui. É um jogador que a gente sente muita falta. É um jogador que o Everton Ribeiro, o que ele fazia pelo Flamengo, eu gostava muito do Everton Ribeiro. Então é um jogador que pensa mais do que corre, um jogador que trabalha mais a bola do que só sai correndo. E eu acho que falta esse jogador, talvez, para revezar aqui com a Arrascaeta. Eu acredito que dá pra gente continuar com um jogador veloz aqui na ponta. Obviamente não é o caso do Gerson, mas para aquele esquema que eu falei, né, de escalação híbrida, de colocar uns caras velozes, mas falta esse jogador aqui para revezar com o Arrascaeta, ou até para jogar junto com o Arrascaeta aqui, talvez, porra, puxa o Arrasca para cá, pega esse cara, joga ele aqui, recua o Gerson aqui para fazer uma saída com 3, fazer uma saída com mais velocidade, mais qualidade. Então, assim, acho que essa pode ser uma ideia boa. E aqui no ataque tem o Pedro, tem o Juninho. Cara, é foda. Porque o que acontece? Em tese, o Juninho, ele é um bom jogador. Ele só tá precisando se adaptar. E a torcida pega muito no pé, a torcida não tem paciência. Mas eu não vejo nenhum ataque melhor do que esse aqui. Pedro e o Juninho, tá ligado? Você tem o Vitor Roque e o Flaco lá no Palmeiras. Talvez o Flaco e o Juninho se equilibrem, mas o Flaco já fez mais gols. Só que o Pedro aqui, ele é absurdo. Só que o Pedro, ele tem que estar 100%. Então ele precisa jogar. Vamos ver se contra o Juventude ele vai jogar, vai pegar ritmo. Então a gente precisa que o Pedro esteja 100%. Se o Pedro chegar em maio, junho, não tiver 100%, aí eu acredito que teria que trazer um outro centroavante para poder ir jogando enquanto o Pedro não pega ritmo de jogo. Cara, eu acho que é mais ou menos isso o que eu tinha para falar. O que seria do Flamengo, né, nesse futuro bem próximo. E eu acho que é uma ideia boa aí pra gente analisar. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você concorda, se você discorda, qual que é as suas ideias, se você tem jogador em mente, quem que você já pesquisou. Pô, deixa aí nos comentários, se inscreve aí no canal, curta o vídeo. E, pô, deixa aí se você também gostou desse vídeo, me dê feedback pra poder a gente continuar produzindo mais conteúdos como esse. Tamo junto e um abraço.